Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu queria te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos na Sua presença, Deus, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Te apresento, Deus, as nossas vidas, as nossas mentes, Pai, os nossos corações, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, meu Pai, trabalhando, Deus, na nossa mente, no nosso entendimento, nos nossos corações, meu Pai, repreendendo, Deus, toda barreira, todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor aumente a nossa fé, fortaleça, Senhor, as nossas vidas na Tua presença, repreendendo, meu Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, todo mal, meu Pai, toda enfermidade, Senhor, todo desânimo, toda seta do maligno, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Deus, e abençoa, meu Pai, cada vida, Deus, que está assistindo essa aula, em nome de Jesus. Amém? Então, o título da aula de hoje é assim: Palavra aos solteiros. Nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 24, do versículo 58 ao versículo 66. E diz assim: E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saía a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Amém? Então essa passagem aqui fala, né, de como foi o casamento, né, de Isaque e Rebeca. E na lição de hoje nós vamos falar sobre solteiros. E a gente percebe, né, e tem estudos também sobre isso, estatísticas mesmo, né, do IBGE, que mostram que a idade média para o casamento dos brasileiros aumentou significativamente nos últimos anos, nas últimas décadas. Antigamente, até 1970, né, a idade média das mulheres se casarem era com 23 anos e dos homens 27. Em 2014, né, que foi a última contagem que fizeram, a idade média das mulheres se casarem era de 30 anos e dos homens 33, ou seja, a estatística, né, a média aumentou bastante. E por que que isso aconteceu? Por vários motivos. Um deles, a expectativa de vida aumentou também. Então, como hoje as pessoas elas estão vivendo mais, eu acho que ficou essa coisa assim também de se casar um pouco mais tarde. Outra coisa, querem manter as liberdades da solteirice, falta de liberdade financeira, idealização do par perfeito, né? Ficam imaginando, esperando, escolhendo demais, né? E tudo isso faz com que as pessoas demorem mais para se casar. Então esses são um dos motivos que fizeram com que a média da idade de casamento aumentasse bastante. Juntando isso, outra coisa que agravou bastante, a dificuldade que as pessoas têm hoje em dia maior de se relacionarem, dificuldade de abrirem mão das suas próprias vontades, dificuldade de manterem relacionamentos duradouros e de ficarem muito tempo com a mesma pessoa. Por quê? Até por causa da questão da tecnologia, né? As pessoas estão acostumadas com as coisas mais rápidas, muita informação, muita novidade o tempo inteiro. Então, você ficar muito tempo com a mesma pessoa se tornou uma dificuldade para a maioria dos jovens, né? E se continuar desse jeito, a tendência é cada vez mais piorar, né? Das pessoas ficarem cada vez mais sozinhas, né, se envolverem menos em relacionamentos. Por isso que a igreja ela precisa investir nos jovens, ensinando a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus mostra
ensina a respeito da importância e da necessidade, né, do casamento. Então é importante que isso seja ensinado aos jovens, né, a questão do relacionamento. Então é importante esse ensinamento junto com um acompanhamento pastoral, né, para encorajar e incentivar a juventude a construir a sua família, a construir a sua vida e também a terem uma vida, né, diante de Deus na presença do Altíssimo. O primeiro tópico fala sobre o livre-arbítrio. Nós sabemos que quando Deus ele criou o homem, ele foi criado com livre-arbítrio. Tanto é que o homem e a mulher, eles escolheram desobedecer a Deus, né, para fazer a sua própria vontade, para seguir ali, né, o que a serpente disse que eles tinham que fazer e sofreram consequências por causa disso. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, não temos? Mas todas as nossas escolhas, elas têm consequências. Sejam consequências boas ou sejam consequências ruins, né? E a Bíblia diz também que nós vamos prestar conta de todas as nossas decisões. E o casamento é uma decisão, é uma escolha que nós fazemos. A escolha, certamente, uma das mais importantes das nossas vidas. Amém? É por isso que é importante nós sabermos escolher. E aí o primeiro subtópico fala sobre o poder da escolha. E aí quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai observar que naquela época os casamentos eles eram arranjados. Muitas vezes eram prometidos quando eram jovens, quando eram crianças, né? Não eram as próprias pessoas que escolhiam, eram os pais que escolhiam. A gente vê aqui que Isaac enviou um servo, né? Abraão enviou um servo para escolher a esposa de Isaac entre os parentes da sua mãe, e que lá, né, o servo encontrou Rebeca e falou o que ele tinha que fazer ali, né, e perguntou se ela queria vir. E aí, apesar disso, né, dos casamentos serem arranjados, em muitas ocasiões, né, os pais consultavam os filhos. Porque aqui nesse caso nós lemos, né, o pai de Rebeca chamou ela e perguntou: você quer ir com esse homem? Né, se ela aceitava, se ela queria ir, e ela quis. Né? Então foi algo também que Deus colocou no coração dela, né? Ela sentiu o desejo de ir junto com aquele servo, né, para ser a esposa de Isaac. E hoje em dia, principalmente no Ocidente, né, que é onde nós vivemos, as pessoas elas podem escolher com quem elas vão casar. E como as pessoas, todos nós, né, temos essa liberdade de escolher, o que muitas pessoas fazem, né, muitos jovens, eles ignoram a opinião dos pais, que são pessoas mais velhas, são pessoas mais experientes, né, que viveram mais, né, tem mais vivência. Então eles conseguem enxergar coisas que às vezes os jovens não conseguem, né? E se você está num relacionamento, né, o jovem entra num relacionamento que os pais não concordam, que os pais não gostam, isso é um mau sinal, é um sinal de alerta, né? Por que não gosta, né? Por que não quer, né? O que tem de errado? Então vale a pena você levar em consideração, sim, né, a opinião dos pais, né? Porque são pessoas mais experientes e pessoas que amam a sua vida e querem o bem e o melhor para você. O outro tópico diz assim: a responsabilidade de escolher. Então, como eu disse, todos nós nascemos com livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas escolhas, só que tudo aquilo que nós escolhemos tem consequências, né? Quando a gente toma uma decisão, tudo tem uma consequência. Quando a gente entende isso, a gente vai entender também que o nosso futuro é resultado do nosso presente, das nossas decisões, das nossas escolhas no presente. Então, vale a pena nós termos cuidado, né? Nós buscarmos mais a Deus, buscarmos mais orientação, conhecimento na hora de nós fazermos as nossas escolhas. Isso se aplica a qualquer área da nossa vida, todas as áreas, na sua vida profissional, né, na sua vida financeira, na sua vida de amizade, né, tudo, inclusive na sua vida conjugal também. E o resultado das nossas escolhas, nem sempre eles são bons. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos e muitas vezes nós fazemos escolhas ruins,
né? Nem sempre porque nós queremos, mas às vezes é por falta de informação, por falta de pesquisar, de conhecer, e às vezes é porque a gente quer mesmo, a gente insiste naquilo que é errado, né? Naquilo que nós estamos vendo que não é bom. Existe uma corrente de pensamento que eles querem tirar a responsabilidade do homem como se o homem fosse apenas um agente passivo, né? Tudo ele está sofrendo as consequências das coisas, do mundo. Então, muitas vezes, quando alguma coisa acontece de ruim ou de errado, é porque tinha que acontecer, ou seja, uma fatalidade, estava escrito nas estrelas, porque você nasceu assim, ou porque foi a vontade de Deus, é o destino, né? E nós sabemos que todas as coisas acontecem com a permissão de Deus. Mas muitas coisas somos nós que escolhemos e Deus permite, porque nós quisemos, né? Tem o livre-arbítrio. Deus podia ter impedido Adão de comer aquele fruto? Podia. Não, Adão, o que eu falei com você? É pra você comer isso aí? Quando ele foi comer, podia ter falado, chamado a atenção dele ali naquela hora. Mas Deus permitiu, ele quis e Deus permitiu. Então ele sofreu as consequências. Então quando alguma coisa ruim acontece conosco, não é culpa do destino. É culpa das nossas escolhas, das nossas decisões. É óbvio, né, que quando é um acidente, o próprio nome diz, é um acidente, né? Nem sempre a gente tem culpa pelos acidentes, mas algumas vezes as pessoas também são responsáveis pelos acidentes, porque quando a gente vê um acidente de trânsito com uma pessoa embriagada, foi responsabilidade daquele condutor embriagado, né? Foi um acidente que foi ocasionado por uma pessoa embriagada, ou seja, ela teve responsabilidade. Não foi nada de destino, nem do acaso, nem de vontade de Deus, não. Foi irresponsabilidade do homem mesmo. Então, nós temos que entender isso, que nós somos responsáveis, né? E nós, como cristãos, a gente principalmente precisamos entender isso, né? Nós temos que ter responsabilidade por aquilo que nós fazemos, assumir as coisas, né? Ter coragem, ter sinceridade, assumir as consequências dos nossos atos e, mais uma vez, não agir como Adão, que além de ter feito aquilo que Deus tinha falado para eles que não era para fazer, quando o Senhor veio perguntar, ele ainda quis se eximir ali daquela responsabilidade, dizendo que a culpa era da mulher que Deus havia dado para ele. Amém? Então nós precisamos ser responsáveis com as nossas escolhas e com as nossas decisões. O outro tópico fala assim: escolha pela sabedoria. Então, antes de nós tomarmos qualquer decisão, especialmente com relação ao casamento, que eu falei que é uma das mais importantes da nossa vida, a primeira eu acho que é você aceitar Jesus, né? Uma escolha que você faz, decidir por Jesus, e depois escolher o seu cônjuge, porque é alguém que você vai passar o resto da sua vida, né? E que pode ser uma bênção, mas também pode não ser tão bênção assim, dependendo da escolha que você fizer. Então, a gente tem que passar por algumas réguas, né? E uma das coisas que nós precisamos ver primeiro é se é da vontade de Deus. Então nós precisamos sempre orar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão importante. E quando a gente ora e a gente não sente paz no nosso coração, sabe? Você fica sentindo aquele peso, aquela coisa ruim, é porque não é de Deus, né? Porque quando é de Deus, você sente paz, né? Você se sente bem, né? Você se sente leve. Por quê? Porque é Deus te dando um joinha ali, né? Ok, olha, a minha vontade, né? Pode seguir em frente, pode tomar essa decisão. Então, nós temos que sempre orar antes de tomarmos decisões importantes. Outra coisa, nós precisamos ver a razão, né? Nós não podemos ignorar os fatos, né? Aquilo que nós estamos vendo, ou descartar a razão. Por quê? Muitas pessoas movidas pela emoção, elas descartam completamente aquilo que elas estão vendo para fazer aquilo que elas estão sentindo, né? Aquilo que elas querem fazer naquele momento. Então, muitas pessoas, elas optam sim pela ausência de paz. Elas optam sim por entrarem num problema, pela infelicidade, quando elas ignoram aquilo que elas estão vendo, quando elas ignoram os fatos, né? É aquilo que tá claro diante dos olhos dela, né? Então nós precisamos sempre ponderar, né? Perguntas que nós podemos fazer, né? Existe um outro caminho que eu posso tomar? Isso em médio e longo prazo vai fazer bem para mim? É razoável? Essa decisão que eu vou tomar vai prejudicar outras pessoas? Porque é uma coisa interessante que é comum hoje, absurdamente e infelizmente, dentro da igreja, né? Eu sempre falo isso,
mulheres, né, pessoas, tô apaixonada por um homem e ele é casado, é de Deus? Gente, como que pode ser de Deus você ser apaixonada por uma pessoa que já é casada? Não tem nada de Deus nisso, né? Muito pelo contrário, é do diabo. Então, essa decisão que você vai tomar vai prejudicar outras pessoas? Vai. Se a pessoa já é casada, ela tem um cônjuge, ela tem uma família, e você vai prejudicar essa família, além de trazer uma grande maldição e prejuízo para sua própria vida também, né? O que Deus deseja para minha vida, né? O que Deus quer? Então, a gente tem que olhar tudo, né? Como eu disse, é uma decisão tão importante que não tem que ser tomado assim rapidamente, nem de qualquer jeito. A gente tem que ponderar todos os fatores, amém? Então, reforçando isso que eu disse, o próximo tópico fala assim, o princípio da observação. Quando a gente vai tomar uma decisão, nós não temos bola de cristal, né? Pra gente saber como é que aquela pessoa, com relação ao casamento, como é que aquela pessoa vai ser no futuro, como é que aquela pessoa vai ser quando ela se casar. Então, você tem que observar como é que a pessoa já é hoje. Então, como eu disse, você começar a olhar aquilo que está nítido, né? Como é que a pessoa fala. Então, começa a observar várias coisas, né? A gente não pode ver o invisível, mas aquilo que está na nossa cara, a gente tem que ver e não pode ignorar. Uma coisa que a gente também não pode ignorar, que acontece muito. Muitas vezes as pessoas, quando elas estão num relacionamento, elas enxergam os defeitos, mas elas ignoram, porque na cabecinha delas, elas pensam assim, quando ela casar, ele vai mudar. Não, mas essa pessoa ela me ama tanto, ela vai me amar tanto, que ela vai mudar depois de casar. Comigo ela não vai ser assim. Então, como é que você tem que o que é que você precisa observar quando você vai entrar num relacionamento primeiro? Como é o relacionamento dessa pessoa com Deus, né? Mesmo que a gente sabe que existe de algumas pessoas se converterem após o casamento, isso não é uma regra, né? Muito pelo contrário, eu acho que isso é a exceção. Então, você não vai casar com uma pessoa, a Bíblia fala isso, né, de julgo desigual. Você não vai casar com uma pessoa sabendo que ela não é cristã, sendo você cristão, achando que essa pessoa ela vai se converter. Porque isso não é garantia, você não sabe se ela vai se converter. E aí você vai ver assim que tem princípios e valores diferentes. É por isso que você tem que olhar também com quem que essa pessoa anda. Quais são as pessoas que estão influenciando a vida dela? Que grupo ela defende? Né? Por quê? Porque você vai ver isso, né? Quais são os princípios, quais são os valores dessa pessoa. Porque você sendo cristão, você tem que escolher pessoas que tenham valores semelhantes aos seus. Porque isso a longo prazo, dentro de um relacionamento, numa convivência diária, vai acabar gerando conflitos, discussões, brigas, e muitos relacionamentos não resistem a isso, amém? Outra coisa que você tem que observar, essa pessoa, ela valoriza o estudo e o trabalho? Porque nós sabemos que há uma grande possibilidade de sucesso para as pessoas que veem a educação e o trabalho como uma bênção do Senhor, né? Então a gente não pode achar que a pessoa é preguiçosa, nunca trabalhou, não quer trabalhar. Você vai se juntar com uma pessoa dessa, né? Então assim, não gosta de estudar. Então assim, você precisa observar isso antes do casamento, porque depois do casamento, com certeza isso vai ser um problema. Outra coisa, como é que essa pessoa trata os pais? Porque provavelmente se ele trata os pais mal, que é quem eles deveriam honrar e respeitar, como é que você acha que essa pessoa vai tratar você? Então observe isso, né? E como é que os seus pais, que são pessoas que te amam, que são pessoas mais experientes, eles veem essa pessoa. Então nós não podemos ignorar o conselho dos mais velhos, né? Nós temos que ouvir sim, porque às vezes tem coisas que nós não vemos, mas que os nossos pais veem, amém? E outra coisa essencial, como é que ele trata você? É engraçado que existem pessoas, né, especialmente mulheres, né, que já no namoro o cara trata mal, o cara desrespeita, o cara é agressivo com palavras, o cara às vezes até já trai, e mesmo assim a pessoa insiste no relacionamento. Então assim, se não existe respeito no período do namoro, o que você acha que vai mudar depois que casar? A pessoa pensa assim, agora que eu já casei, que eu já conquistei, não preciso mais, né, fazer nada. Então, assim, é muito importante que a gente observe todos esses pontos, né? A gente sabe que existem pessoas que levam em consideração apenas a aparência, né, ou a conta bancária,
E a gente sabe que isso não é garantia de sucesso nem de felicidade. A gente precisa observar todas essas coisas, porque no relacionamento diário, ali no cotidiano, tudo isso vai fazer muita diferença, né? E vai pesar. E aí é no dia a dia que você vai começar a observar essas diferenças e que isso vai pesar, né? E pode acabar fazendo com que o relacionamento não dê certo. Então é muito importante que a gente tenha prudência, né? Quando a gente fizer essa escolha tão importante assim para as nossas vidas. O outro tópico fala assim: o amanhã pertence a Deus. Então, muitos jovens, eles têm relatado hoje em dia que eles não se casam porque eles têm medo de assumirem as responsabilidades da vida conjugal. Então, assim, eles começam a pensar: eu vou conseguir, né, pagar todas as despesas? Como é que eu vou educar filhos em um mundo tão violento, né, tão difícil, tão amoral, né, tão sem valores, tão sem parâmetros? Né? Por que eu vou me comprometer de uma forma assim tão irreversível, lançando mão da minha liberdade, mudar a minha vida todinha, se eu tenho tudo o que eu quero na casa dos meus pais? Então são muitos pensamentos que passam sim pela cabeça dos jovens. Então é um grande desafio que é colocado diante deles, né? O medo de tomar as rédeas da sua própria vida, né? De não serem capazes, de não serem bons o suficiente, né? E eles acabam, né, adiando ou abrindo mão, muitas vezes, de enfrentar as alegrias, né, de viver a dois, né, de ter um companheiro, de ter um ajudador, né, de ter uma companheira, de ter um ajudador, como diz a palavra do Senhor. Então, a gente tem que começar a olhar para o casamento e ver as coisas boas do casamento. Lógico, sem descartar que existem coisas difíceis, mas o que a Bíblia fala sobre o casamento, né? As vantagens, né? Como é importante. Então isso é muito necessário que seja ensinado, né, nos dias de hoje, especialmente aos jovens, né? E aos casais já também, né? Para que as pessoas consigam levar mais a sério mesmo a vida a dois, o casamento, né? Deixarem de encarar isso como algo assim tão banal, corriqueiro, né? Que pode ser descartado a qualquer momento, por qualquer motivo. E nós já falamos sobre isso em outras aulas, né? Aí o próximo tópico diz assim: medos existem para serem vencidos. Então, assim, diante de tantos esses questionamentos, né? Esses medos, esses desafios que o jovem, né, pensa, vê, é natural que ele sinta medo. E o medo faz parte do ser humano, né? Toda pessoa sente medo e é até saudável nós sentirmos medo, porque o medo ele nos preserva, né? O medo ele nos protege, né? O medo ele nos protege, mas o problema não está em sentir medo, é você ficar paralisado por causa do medo, é você não agir, é você não fazer aquilo que você precisa fazer, é você deixar que os seus medos te aprisionem. Então, assim, como eu disse, a vida a dois, ela tem muitos desafios, né? E os solteiros, mesmo sendo solteiros, eles sabem disso. Por quê? Porque eles veem, eles observam, eles viveram em famílias, né? Às vezes eles têm exemplos de outras pessoas que estiveram em casamentos e não deram certo, dos próprios pais, né? De amigos, de parentes. Então, às vezes, essas experiências mal sucedidas, elas acabam paralisando e impedindo que essas pessoas queiram entrar no relacionamento com medo também de fracassarem. Então, o que é uma dica legal? É você começar a pesquisar experiências bem-sucedidas de casamentos. Comece a olhar para os casais que você conhece que dão certo como casais, né? Como é que eles vivem, por que deu certo, né? Como eles são felizes, né? Como eles se entendem, como é a família deles. Então, comece a olhar para as experiências bem-sucedidas, amém? E o outro tópico diz assim: a bênção enriquecedora. A nossa vida, ela é construída dia a dia, né? Nós somos sempre, até a morte, uma obra em construção. Diariamente nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, né? E na contramão dessa realidade incontestável, algumas pessoas, elas afirmam que elas só vão se casar quando tiverem alcançado tal coisa. Quando eu alcançar isso, quando eu alcançar a independência financeira. E muitas vezes, nós sabemos disso também, a pessoa tá velhinha e ela ainda não alcançou a independência financeira dela. Então já pensou se você só vai se casar quando você conseguir alcançar determinada coisa? Não é isso que nós devemos fazer,
né? O casamento é justamente para isso. Quando a gente estudou, né, a aula que fala sobre a criação lá do homem e da mulher, quando a mulher foi criada foi como uma ajudadora. Então, se você casa, você vai estar ali encontrando alguém, um companheiro, né, uma companheira, para ajudar você a construir a sua vida. Vocês vão construir juntos, né? Você não precisa construir tudo sozinho para depois casar. Ah, não, só vou casar depois que eu tiver minha casa, depois que eu já tiver feito tantas viagens, depois que eu já tiver meu carro, que eu já tiver o emprego dos sonhos. E se isso não acontecer nunca, né? E se esse dia não chegar nunca, você não vai casar nunca, vai ficar sozinho esperando esse dia chegar. Então a gente tem que ir vivendo, né, dia a dia. E você encontra uma pessoa e casa e juntos vocês vão construir o futuro de vocês, né? Vocês vão um ajudando o outro, amém? Então a gente precisa entender uma coisa: o bonito da vida, o belo da vida, né, o bom da vida está em você construir uma vida a três, né? Deus em primeiro lugar, porque ele que é o idealizador da família, e o homem e a mulher, né? E é extremamente prazeroso, né? Eu vejo assim pessoas que casaram jovens e quando já estão mais velhos, né, aquela família, né, tudo que eles construíram juntos, né, tanto de bens materiais e a família mesmo, né, os filhos, os netos, e às vezes você vê as histórias, né, de dificuldade que passaram, mas passaram juntos, né, e conseguiram enfrentar e conseguiram conquistar tantas coisas juntos. E a gente vê que isso é uma bênção de Deus, né? Então a gente não precisa ter esse pensamento que é o pensamento dos jovens de hoje em dia, e é um dos motivos também que as pessoas estão se casando cada vez mais velhas, né? Porque elas ficam primeiro esperando conquistar tudo aquilo que elas querem para depois entrarem no casamento. E quando a gente pode conquistar junto, né? E construindo as coisas junto, adquirindo bens materiais juntos, né? E assim Deus vai abençoando, né? E Deus vai abrindo as portas. Isso é sinônimo, né, de sucesso e de felicidade, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: casamento não é prisão, mas sim o ato ou efeito de tornar-se uma só carne com outra pessoa. O que não pode faltar no relacionamento conjugal é diálogo, respeito, honra e, sobretudo, amor, pois as demais coisas certamente serão acrescentadas por Deus, amém? Então, assim, é muito importante o solteiro aproveitar o seu tempo de solteiro para investir em você, para investir no seu relacionamento com Deus, porque a gente sabe que cada fase tem a sua beleza, então é bom ser solteiro, mas também é bom ser casado. E se você é jovem, né, solteiro, e assim você não quer casar, se pergunte: por que eu não quero casar? Porque às vezes você tem traumas, né, que impedem você de se relacionar, que impedem você de casar. Então coloca esses traumas, né? Coloca essas dificuldades diante do Senhor, né? Porque Deus, ele tem poder para nos curar, né? Para nos sarar de todas as feridas. Como eu falei, às vezes vocês viveram, né, experiências ruins, né, de casamentos, às vezes dos seus pais, às vezes de parentes que vocês viram que não deram certo, ou mesmo de amigos, ou mesmo você, né, já passou por um relacionamento, por um casamento que não deu certo, que não foi bom, e aí ficou com um trauma. Mas Deus pode mudar toda a situação, toda a circunstância, né? Mudar, sarar esses traumas que existem, né, dentro de nós e nos dar, sim, né, uma bênção, né, uma vida transformada e dar um novo relacionamento, um casamento abençoado, né, porque é Deus que nos abençoa, né, a gente não pode deixar Deus de fora de nada, né, tudo aquilo que nós formos fazer, nós que somos cristãos, que acreditamos em Deus, a gente tem que colocar Deus no meio, né, a gente tem que colocar Deus sempre em primeiro lugar. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula, em nome de Jesus.